e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Já estou terminando, amém, gente? Vamos lá, diz assim, ó: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vamos dar uma parada aqui nesse versículo e vamos lembrar que nós estamos no curso Fé e a lição é a palavra. Nesse mês de setembro e no próximo mês de outubro nós iremos já para o 10º mês desse curso intensivo de 1 ano que nós estamos fazendo aqui para poder a gente aprender a linguagem da fé, agora no mês de setembro, acerca da palavra que nós falamos. Então, Jesus, por exemplo, quando eu, em 1992, comecei a conhecer o Evangelho, eu me lembro desse texto que eu li e eu achei muito interessante as colocações que Jesus fez. Porque o que Jesus fez? Jesus fez o mesmo que Davi, quando viu o que Moisés falou lá para o povo de Israel no deserto, no livro de Deuteronômio, que Deus era o pastor de Israel. Davi pegou aquilo para ele e colocou no singular, tirou do plural, colocou para ele próprio, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então, Davi assumiu que Deus conduzisse, que Deus dirigisse a sua vida. Jesus está aqui dizendo: as palavras que eu vos digo, elas não são minhas. Jesus não falava aquilo que ele sentia e nem o que ele pensava ou o que ele achava. Até porque ele não pensava e não sentia diferente do que Deus dizia que ele era. Você já viu, por exemplo, que às vezes nós, chamado povo cristão, o povo de Deus, Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas o que nós falamos acerca disso? Paulo, por exemplo, diz: que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, interessante, porque Paulo está fazendo uma pergunta. Se Deus está do teu lado, o que é que você diz acerca de quando as coisas estão dando errado para você e a sua vida não está andando da forma como você deseja? Esse mesmo Paulo, só que em outra igreja, esse mesmo Paulo está dizendo para o povo lá de Filipos que eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora ele sendo homem, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa interessante, aquele que mandava, que colocou seus escritos, que colocou seus posicionamentos, que colocou sua direção, esse, quando veio, se submeteu a tudo que ele mesmo falou, que ele mesmo disse. Por isso que Jesus, ele não tinha palavras paralelas, ou ele não expressava o que ele sentia, o que ele achava, o que ele pensava. Ele agia exatamente acerca daquilo que Deus falou que ele era, que ele tinha, que ele podia. Ele comportou-se e o que ele afirmou, o que ele disse, ele não falou de sua cabeça. Ele falou daquilo que o próprio Deus havia dado. Como, por exemplo, muita gente entende que as palavras de Jesus ditas por ele são as explicações do que Moisés falou com o povo lá no deserto, e poucos deles entenderam, e poucos deles levaram adiante e viveram.
Por isso que a gente vai ver, por exemplo, que são poucas as pessoas, né, daquelas que se destacaram, daquelas que saíram do Egito, que entraram na terra de Canaã, foram poucas delas, como, por exemplo, daqueles 12 espias, somente 2 é que entrou. Por quê? Porque falou o mesmo que Deus havia dito. Não só falando, como dizia a minha mãe, da boca para fora, mas falando daquilo que cria, daquilo que acreditava. Como é que foi que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele há? Ele criou por meio da palavra. Por que que as coisas com Jesus, que não tinha passado a existir, não tinha saúde numa pessoa? Como é que Jesus trazia saúde para aquela pessoa? Naquilo que ele falava. E o que ele falava, ele não falava dele. Não era algo que ele pegou e trazia de si próprio. Era algo que ele pegou de Deus e expressava. Tendo por pano de fundo, para você poder entender, aquilo que Deus havia dito. Não era um pensamento inovador. Não era um pensamento diferente. Era o mesmo. Né? Como diz alguns comentaristas, a explicação daquilo que o povo não entendeu, que o povo não compreendeu, do que Moisés falou. Né? Então, Jesus estava apenas fazendo sustentação daquilo que Deus já havia dito, ou repetindo. Por isso que quando ele disse assim, ó, ser-me-eis testemunhas. Bom, o que um testemunha em qualquer situação, o que um testemunha deve falar? O que um testemunha deve falar? João Batista mandou 2 de seus discípulos irem a Jesus. O Mateus, no capítulo 11, nos relata isso. E esses discípulos foram. Quando eles chegaram lá, a pergunta era, tu és mesmo o que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus não respondeu essa pergunta com palavras. Disse assim, ó, vai e diz a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. O que foi que vocês viram? Ah, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos levantam, o evangelho está sendo pregado. E o que você escutou de pregação? Da palavra de Deus. Foi isso? João vai entender. Vai lá, fala com ele que ele vai entender. Por quê? Porque aquele que viria falaria a mesma coisa, repetiria. Então aqueles homens estavam sendo testemunhas daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. O que nós ouvimos, por exemplo, de Jesus? O que nós vemos? Nós, quando lemos ou ouvimos uma pregação, nós nos comportamos e repetimos o mesmo que ouvimos, ou nós reportamos o que sentimos e o que achamos que devemos fazer. A maioria dos cristãos, eles dizem o que eles sentem e o que eles pensam, não o que eles ouviram. Nós questionamos no nosso coração tudo que Deus nos diz, como por exemplo, se eu estou enfermo e eu escuto Isaías 53, versículo 4 e 5, mesmo que quem está falando? Isaías. Não, quem está falando, Isaías está dizendo, mas essa palavra veio de quem? Veio de Deus. Mas se eu estou enfermo, eu repito essa palavra, ou eu falo o que eu sinto? Geralmente, a maioria de nós falamos o que sentimos. Por isso, você vai ver Salomão, em Provérbios 4, versículo de número 20, você vai ver Salomão dizendo assim, filho meu, dá ouvidos às minhas palavras e às minhas razões inclina os teus ouvidos. Olha o que Salomão está pedindo. Atenta para as minhas palavras
e as minhas razões. Inclina os teus ouvidos. Por quê? Aí ele vai te pedir, guarda, não a deixe ela apartar de seus olhos, guarda ela no meio do teu coração. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque ela é vida para aquele que acha é saúde para o seu corpo. O que é vida e saúde? A gente diz, é uma oração. Faz uma oração, me dá uma água ungida, um óleo santo, passa aqui em mim que Deus vai mudar a minha história. Não, o que vai fazer isso em você é essa palavra aí, Como que eu não tomo remédio e quero que o remédio dê efeito? Como que eu não replico ou não repito a palavra de Deus e quero que ela tenha eficácia na minha vida só porque eu escutei, porque eu fui no culto e participei da reunião? Eu costumo dizer que nós não fazemos orações de corpo presente, nós fazemos oração para a gente viva. E mostramos a você o que é e como que é que a gente deve fazer. O que Jesus deu para nós o exemplo aqui em João 14. Ele disse assim, gente, você sabe qual é a razão do meu sucesso? Por que os demônios saem? Por que as doenças saem? Por que as pessoas são curadas e libertas e são abençoadas? Porque eu não falo o que eu sinto nem o que eu penso. Eu falo o que Deus afirmou e o que Deus diz que é. Quer ver só para mim poder te provar? Mateus 11, deixa eu ver, não, onde é que está isso? Agora lascou. Mateus 8,16. Eu acho que é. Será que eu estou errado? Me perdoa que eu já passei dos 50 e dormi essa noite 2 horas da manhã e eu estou com os olhos ardendo, estou meio cansado, mas estou vivo. Estamos na parada, amanhã é outro dia. Amanhã tem que voltar já para as atividades normal. Bora, e sexta-feira tem Rondonópolis, e vamos. E depois sábado tem Parque Cuiabá, e depois domingo tem aqui, depois segunda tem aqui de novo, e depois tem lá em Lucas do Rio Verde, depois Sorriso, depois Sinop, e depois eu volto, tem mais aqui de novo. Não para, meu irmão. Vamos embora, para com essa preguiça. Diz assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com quê? Com a varinha mágica. Ele com quê? Com sal grosso. Não? Já sei. Com pão sagrado. O que ele fez? Com a sua palavra. E qual é a palavra que Jesus está dizendo que ele utilizava? Qual era a palavra aqui que ele usava ela? Ele disse, não é minha. A palavra que eu uso é daquele que me enviou. Então, quem enviou ele? Então, a palavra que ele usava era qual? Qual a palavra você usa? Está amarrado, está repreendido, eu determino, eu ordeno. Tem um monte de gente fazendo isso, o demônio não sai. Por quê? Porque você ora e repreende, expulsa, e depois você está lá, ai, Jesus, está tão complicado a minha situação, Deus, eu não aguento mais. Paulo falou um pouco diferente, né? Um pouco não, totalmente diferente, porque Paulo disse assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou instruído, eu fui ensinado, pode passar, chover pedra, cair canivete, pode acontecer o que acontecer, pode ter fome, pode ter peste, pode ter tudo. Eu sei passar por tudo isso, porque Deus em todas as coisas, Ele não deixa de ser Deus, Ele está no controle de tudo, por isso eu posso. Ele não está dizendo que é Deus, Ele está falando eu posso. E nós, o que nós falamos? Quando nós temos uma frente fria, sangue de Jesus tem poder. E quando tem um calor e o fogo, misericórdia a Deus. Por quê? Mas, irmão, Deus ajuda a gente a passar por essa canoa furada sem remo, hein? Afundar não. Barco que Jesus está não afunda. Pode dar vento e tempestade, não afunda não. Então, só que a gente não utiliza a palavra. Você vê que Jesus, o que ele faz? Volta lá, Mateus 8:16. Ele com a sua palavra, que era a palavra de Deus, o que ele fazia com a palavra? Expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam o quê? Que estavam o quê? Enfermo. O que ele usava para curar os enfermos? A palavra. A palavra de quem? A palavra de quem? Então ele falava qual a palavra? A de Deus. E o que essa palavra fazia?
curava os enfermos, expulsava os demônios. Você quer ver demônio pipocar e sair? Use a palavra. A gente quer usar alguma outra coisa, né? Tem gente, por exemplo, Senhor, me dá unção. Você quer unção? Usa a palavra. A palavra já está ungida, suficiente para produzir o que ela foi enviada para fazer, até porque ela não volta para ele vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Ela foi enviada para isso. Então, o que ocorre? Olha o que diz o versículo 17 aí para você ver. Ó. Por que Jesus usava a palavra e o que acontecia? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O que Isaías falou? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Jesus falava para poder cumprir o que havia sido dito dele. Ele estava alinhado com o que foi falado, ele só repetia para que aquilo se cumprisse. Lá em Lucas 4, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, ele pega o livro da mão do ministro que lia o camarada naquele dia. Era uma coincidência? Não, coincidência não, porque judeu não é igual a nós. Se você for, como é que é, pastor Antônio, que chama? Como é que é? Que os judeus fazem? Já esqueceu, já? Não, esquece isso aí. Kadosh é outra coisa. Olha só. Paraxá o quê? Qual delas? O que é paraxá? É bem parecido. O que é paraxá? Palavra. Sobre o quê? Os judeus, eles têm a palavra, os messiânicos, por exemplo, eles já têm a palavra do ano todo. O que eles vão falar usando do Pentateuco, que é a lei de Moisés, que é os primeiros 5 livros. O que eles vão usar do Tanar, que é os profetas, os salmos. Eles têm, os messiânicos, por exemplo, têm do Novo Testamento. Então já tem todos os textos preparados para cada sábado. Vai vendo. Vai vendo. Os outros também, os ortodoxos e os outros, eles têm os textos tudinho. Não é igual nós que você chega aqui, aí o pastor Tony ali, ele prega o que ele quiser. Não, já vem pronto, irmão. Todo mundo faz a mesma coisa. É igual, por exemplo, tem um sistema copiado disso daí, que um outro pessoal faz isso, que é o Papa, e manda para todo mundo, e a música que toca lá em cima bate aqui embaixo. Né? Quando a gente pega o curso fé do missionário aqui, às vezes tem gente que não quer seguir. Não vou pregar isso não, que eu acho isso muito superficial. Então prega outra coisa. Vai pregar o que quiser. Vamos ver se vai ter resultado, né? Mas pula essa parte, é brincadeira. Mas vamos lá. Então o que ocorre? Naquele dia, Jesus entra na sinagoga em Nazaré, e qual era o texto daquele dia dos profetas, bem naquele dia que Jesus entrou na sinagoga? Qual era o texto que era lido naquele dia lá? E lá na frente você vai ver que Jesus falou que Moisés era lido na sinagoga todos os sábados. Então, justamente naquele dia, o texto que estava na mão do ministro, que não era nem Jesus, falava, me dá aí que eu vou escolher aqui o que eu vou falar. Qual era o texto que estava lá? Qual era? Qual era o texto que estava lá? Lucas 4, versículo 18. Bora lá ver qual era o texto que estava escrito lá. Lucas. Obrigado. O Espírito de quem? Do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19. E a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pode passar. Encerrando o livro, o que ele fez? Tornando a dá-lo ao ministro. Então estava escrito, não estava escrito? Era parte da porção daquele dia. Só teve uma coisa aqui que Jesus não mencionou. Eu vou pegar e quero ver se você descobre.
Vamos ver o que Jesus não falou aqui. Estou chamando a atenção só para você ver. E tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Agora olha o versículo seguinte, o que ele diz? Então começou-lhes a dizer: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Então Jesus está dizendo: gente, isso aqui vai começar a acontecer a partir de hoje. A partir de hoje as portas vão ser abertas, as prisões, vai soltar as almas que estão nas senzalas, estão lá no porão do inferno de Satanás, vai ser solta. A partir de hoje vai curar, vai haver libertação, vai haver isso, vai haver perdão, vai haver... Só tem uma coisa que Jesus falou que ainda não ia vir, porque vai vir na próxima agora. Quer ver o que Jesus usou? O que estava escrito lá que seria usado naquele dia que Jesus entrou na sinagoga? Então não é coincidência não, filho. Os outros falam: não, era Abel espontâneo, não era não. Até hoje não é. Eles têm os textos e o pessoal utiliza e põe. Está lá. É aquilo ali, a paraxá. A palavra do dia, sábado agora é 21, né? A palavra do dia 21 de setembro, já está marcado. Você chegar lá, qualquer lugar que você for, a música vai ser a mesma, vai ser tocada, vai ser falada aqui. Então, como que era coincidência Jesus chegar, pegar o livro, abrir aquela parte, olha lá, é isso aqui o de hoje, a lição de hoje da escola dominical. Já ouviu falar? Pois é, quando você pega a revistinha do curso Fé, você tem aí todo dia o que é aquilo. Ali, ó, aquela é a lição do dia. Se eu não quiser pregar aquilo, mas aquilo lá, está lá. Entendeu? Sim ou não? Então não é coincidência não. Então você pega Isaías 60, acho que é Isaías 60, né? Não sei. Bora ver se é Isaías 60. Sei lá, vai que é coincidência, né? Isaías, não, isso aí não é Isaías, não. É 61. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus não falou do versículo 3, eu li só para ficar mais bonito. Mas ele falou até uma parte aqui do versículo 2. E nesse versículo 2, se você comparar com o que ele falou lá em Lucas, ele parou, ele chegou num local e parou, não falou tudo. Por quê? Porque ele não veio trazer vingança. Vingança ele vem trazer agora, na sua segunda vinda. Aí é vingança, porque ele vai vingar quem não viveu e quem não andou no que ele ensinou. Mas nessa vez que ele está ali lendo, ele não veio trazer vingança. Ele veio trazer perdão, ele veio trazer misericórdia, ele veio trazer orientação, ele veio trazer ensinamento. Vingança é na outra agora. Né? Então você vai ver, ele chega aqui, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele para. E aí diz assim: hoje se cumpriu essa palavra, porque o cumprimento da vingança e o dia que Deus vai passar as coisas a limpo, ainda vai acontecer. Ele não veio naquela primeira vinda para realizar isso aqui. Agora, na segunda, isso aqui vai ser feito. Tanto é que eu te dou como prova, você pode pegar 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, leia, e você vai ver. Se Paulo não vai te dizer assim, ó, tomando vingança. É, negócio feio, fica braba a coisa. Tá? Então, você vai ver. Quando que isso vai acontecer? Não, alguém voltar. Aí é vingança. Então, ele para aqui no ano aceitável, né, e deixa parado a vingança e a consolação dos tristes, porque para consolar, fazer justiça a quem foi injustiçado, aí tem que ter a vingança, né? Aí vai ter que ter a vingança.
Aí você vai se sentir assim, com a alma lavada. Sabe aquelas coisas que você sofreu tanto, que impuseram em você, aquelas pessoas que foram perseguidas por nada, que foram presas por nada, que foram mortas por nada. Aí é a hora de lavar a alma. Agora que você não é o Satanás, cão, segura o fogo agora. Pronto. Aí por que os que passaram por tudo aquilo vai levantar triunfante e dizer assim, lavou minha alma, Senhor? Tanto é que você vai ver João falar assim, ó, as almas estavam debaixo do altar, dizendo assim, até quando, Senhor? Até quando não vingarás o nosso sangue? O pessoal está lá falando, tomara que tu não entre lá junto também nesse negócio aí, até quando, Senhor? Tem gente que fica assim, até quando, Senhor, o Brasil vai ficar esse desmando? Pois é, uma hora Deus vai descer aí e o negócio não vai ficar bom, não. Ah, que esse negócio não existe. Calma que está todo mundo falando também, mas vai descer. Por quê? Porque eu não posso falar, irmão, da minha opinião. Eu tenho que falar do que ele falou. Por isso que eu pego aqui os versículos e mostro para tu. Quer ver? Vamos ver lá o Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8. Bora lá. Você não está fazendo nada mesmo. Quem mandou você vir para a igreja? Ele diz assim, ó. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Na sua Bíblia você pode ver aí, ó, que dia está com letra maiúscula, não está? Está com letra maiúscula a palavra dia? Significa o dia da vingança, faz ouvir da vingança. Que em todos os que creem, porquanto no nosso testemunho foi crido entre vós. Então, Paulo está falando que esse aqui, na volta dele, vai haver vingança. Por que Jesus não falou lá que ia ter vingança? Porque ele não veio para fazer vingança naquela vez que ele entrou ali. Ele veio para trazer graça, ele veio para trazer perdão, ele veio para trazer ensinamento, ele veio para o povo fazer techuvá. O que é techuvá, pastor Antônio? Volta, retorno, conversão, arrependimento, isso, é voltar para Deus, é isso aí, techuvá. Você tem que fazer techuvá, você tem que voltar para Deus, volta para Deus. Então, ele veio para isso, para fazer as pessoas voltarem para Deus. Então, ele utilizou o quê? Ele utilizou a palavra. Ele falou, isso aqui é meu. Não, ele pegava a diferença, muitas vezes, irmão, de nós para Jesus, é que Jesus não pegava de Platão, nem de Sócrates, nem de Maimônides, né? Maimônides não existia. Ele não pegava de fulano, de Beltrano, de Nietzsche, mas não sei quem falou isso, não sei quem falou aquilo. Não, ele pegou de Deus. Eu gosto de um versículo, por exemplo, que Jesus disse assim, aquele que tem o Espírito de Deus fala as palavras sem medida. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquele que tem o Espírito de Deus, ele não fala dele, ele só fala de Deus. Seria tão bom se quando você fosse dar as respostas das coisas da sua vida, ao invés de você falar o que você sente, o que você pensa, pega uma resposta de Deus para o seu problema e fala ela. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Essas palavras não são minhas, é do meu Pai que me enviou. Foi Ele que falou que eu sou isso. Você é um vagabundo. Ele falou que eu sou bonito, então eu sou bonita. Se Ele falou que você é bonito, você é bonito. Se Ele falou que você está salvo, você está salvo. Se Ele falou que você está liberto, você está liberto. Por quê? Porque Ele falou. Por que ao invés de repetir o que Ele falou, você afirma o que você pensa e o que você sente? Esse é que é o grande problema do ser humano. Pastor, como é que eu vou falar uma coisa que eu não sinto? Ué, porque Deus não é para sentir. Deus é para crer. Se você crê, você fala.
Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. É o que Paulo diz à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 13, de segunda carta de Paulo a Corinto. Então, ele vai te dizer isso. Porque crer é um espírito. E qual é o espírito que crê? Que cria do nada o que passa a existir? O Espírito de Deus. E Deus criou por meio de quê? Por causa de palavra. Deus criou falando. E como é que Deus faz as coisas na minha vida? Falando. E falando o quê? Falando que Deus diz que eu sou. Não precisa falar assim, está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 de 1 João. Lembra daquele cântico que o pessoal cantava, não? Deus é amor, a Bíblia diz assim, Deus é amor, a Bíblia diz assim, está no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Então, não precisa dizer, eu estou te falando, está escrito lá no Salmo, o provérbio. Não, responde com as próprias palavras de Deus, não precisa dizer que está escrito lá no capítulo 4, versículo tanto, versículo 8, do capítulo não sei quanto. Apenas responda. Como, por exemplo, eu gosto de uma declaração, por exemplo, de Caleb. Olha o que Caleb falou aqui. Nós vimos isso aqui segunda-feira, mas não mexemos nisso não, mas a gente viu. Quem esteve aqui segunda-feira, eu acho que você ouviu, né? Nós temos aqui, por exemplo, Josué 14, versículo 7, Caleb disse assim, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. E como é que Caleb sentia no seu coração? Oh, a terra é boa, hein? Muito boa, legal, gostei da terra. Rapaz, tá louco, cara, tá tudo tomado, gigante, cara grande. Os caras são poderosos. Não, você sabe o que Caleb sentia no coração? Você vai ver o próprio Deus falando, ó. E o próprio Caleb falando aí, ó. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que Caleb falou que estava no seu coração? O que Deus havia dito. O que Deus havia dito? Deus havia dito que deles havia saído o amparo e que eles seriam entregues nas mãos de Israel e Israel passaria o rodo neles. E pronto. Então era o que iria acontecer. Caleb falou, esse é o nosso pão, acabou, estão lascados, já era, Deus já tirou deles o poder de resistência, de reação deles, Deus já tirou, Ele entregou a nós, vamos dissipar com eles, vamos acabar com eles, vamos passar o rodo, a vassoura. Não, nós não podemos, nós somos fracos, eles são gigantes, eles são poderosos e nós somos pequenos. Deus havia dito que eles eram fracos e pequenos? Não. Deus havia dito que eles tinham sido colocados como cabeça e não como cauda. Que eles estavam em cima e não embaixo. Mas como é que eles se sentiam? Eles não se sentiam como Deus falava. Eles se sentiam como eles se viam. Como é que você se vê? Depende, o que é que você fala? As suas palavras estão aliadas com o Senhor ou estão aliadas com o seu problema? As suas palavras estão aliadas com as promessas de Deus ou as suas palavras estão aliadas com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua dificuldade? Elas estão aliadas com o quê? O que você diz prova o que você crê. Não estava todo mundo tremendo de medo do Golias? 40 dias zoando. Cadê? Não tem homem não? Chega Davi lá, o Saul já tinha feito uma oferta, né? Se alguém for lutar com esse cara, vai casar com a minha filha.
E eu vou dar isenção de imposto em Israel. Irmão, só pela isenção de imposto eu fazia qualquer luta. Até com cadeira, irmão. Mas não batendo nos outros. Até com a cadeira na mão eu faria essa luta, meu filho. Só para ficar livre de imposto. Que o que esse povo pega de imposto da gente, meu Deus do céu, irmão. Você dá para você ganhar dinheiro. Ainda tinha mais coisas que o cara ia enriquecer. Camarada. Vai mudar a minha vida. Ninguém quis ir lutar. Ele não era crente? Era. Saul era até ungido de Deus. O Abner era o comandante do seu exército, era o capitão, o general. Cadê o tenente? Cadê o brigadeiro? Só se fosse o do biscoitinho lá de comer o negocinho, né? Não tinha. Cadê o primeiro sargento? Cadê o soldado? Ninguém, meu irmão. Se o general não vai, eu vou lá, tá doido? Se o rei não vai, quem sou eu para ir, meu filho? Davi chegou lá e falou assim: como é que é mesmo esse negócio? É assim, eu vou. Davi, você não pode não, que o cara é grande, ele é guerreiro, ele é lutador. Olha o que o cara fala para ele. Ele é homem de guerra desde a sua infância, Davi, você não vai conseguir não. Eu vou. Deus vai entregar ele na minha mão, porque o Senhor não precisa de uma espada, não precisa de uma lança. Essa guerra é do Senhor, e nós vamos para a guerra, e todo mundo saberá que há um Deus em Israel. O que Davi falou? Davi falou segundo o que ele ouvia de Deus. O que Deus tem falado com você? Fala segundo você ouve. Ah, mas eu sinto. Para com esse negócio de sentimento. Sentir, você sente é fome, é frio, é vontade de dormir. Isso que é sentimento. Ah, mas eu sinto que eu sou fraco. Oh, meu filho, eu vou mostrar para você que você é forte. Quer ver? Aquela mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela sofreu? 12, né? Perdendo sangue, hemorragia o tempo todo. Esses dias eu tirei uns vidrinhos de sangue ali, irmão, me deu uma fraqueza dos infernos. Fiquei o resto do dia sem força. Eu fiquei pensando que a mulher... Eu fiquei pensando naquela mulher que não eram uns vidrinhos de sangue, não. Era sangue que jorrava durante 12 anos. Que mulher forte, hein? E quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Sangrando. O que ela fez? Ela foi atrás dele. Ela era forte ou ela era fraca? Ela era forte porque ela aguentou 12 anos de sofrimento. Quantos anos você está sofrendo com algum problema? Então você é forte. Porque se você não tivesse anos de sofrimento, você já teria desistido. Se você não desistiu é porque você é forte. Diga assim: eu sou forte e nem sabia. Agora você está sabendo. Tem gente, por exemplo, teve um senhor que estava me falando que ele ficou 20 e poucos anos sofrendo. Eu falei: o senhor é forte, mas eu não aguento não. O senhor ficou 20 anos. O senhor é forte. Quem não aguenta sou eu. Eu que não aguento. Por quê? Porque eu não quero sofrer. Nem por alguns instantes. Quanto mais essa montoeira de ano, meu irmão. E eu ainda digo, foi por isso que eu passei a crer em Jesus, acreditar na palavra de Deus e parar de falar o que eu sinto. Acreditar no que Deus diz que eu sou, porque eu sou o que Deus diz que eu sou e não sou menos do que Deus diz que eu tenho. E posso tudo naquilo que Deus me dá força para poder alcançar. E Ele está disposto a me dar força para alcançar as coisas. Porque eu falo, por exemplo, eu estava quieto no meu canto. Satanás estava até fazendo o trabalho dele lá. Deus foi lá, me chamou, me trouxe uns negócios, falou umas coisas comigo. Eu falei assim: agora, diabo, tu perdeu a tua oportunidade. Você não fez teu trabalho, agora nós vamos à forra. Agora nós vamos quebrar seu chifre, arrancar sua cauda, furar seus olhos, cortar sua língua e rasgar seu bucho. Vamos embora. Agora nós estamos prontos, ué. Quem mandou tu mexer comigo e não fazer o serviço direito?
Agora eu estou aí, meu filho, na batalha. Se você parar de falar do que você sente, do que você pensa e passar a falar, não de você, voltando lá para João 14:10, as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. As palavras que Jesus falava não era dele, eram as palavras do Pai. Pare de falar do que você imagina. E ele disse, e essas palavras que estão em mim, não é que o Pai estava nele, o Pai estava nele através da palavra. E o que acontecia com essas palavras? Elas faziam as coisas acontecer, as obras surgiam. Por que os demônios saíam e as pessoas eram curadas? E por que as pessoas se arrependiam? Porque a palavra levava elas a fazer isso. A palavra mudava a história delas. E se mudava delas, vai mudar também a nossa.